Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Nós temos estudado o Evangelho de Marcos. Tenho certeza que você que está nos acompanhando tem crescido no conhecimento do Senhor Jesus Cristo por meio dos estudos do Evangelho de Marcos. Se você está chegando agora, eu quero te encorajar a começar os estudos desde o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Dá uma olhada no nosso canal, os vídeos estão gravados e com certeza a sua fé será amadurecida, conhecendo mais quem é o Senhor Jesus Cristo por meio do Evangelho. Essa semana nós vamos ver as parábolas do reino. O que é o reino de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Os antigos judeus, no tempo de Jesus, eles achavam que o reino tem uma natureza política, é eminentemente político. Então, o Messias que eles esperavam seria também um personagem político, aquele que viria para libertar Israel dos seus opressores romanos. Tem muita gente que ainda hoje acha que esse Messias e o seu reino, o reino de Deus, eles são exclusivamente políticos. Queridos, o reino de Deus que nós vemos a partir das Escrituras, ele é espiritual. Ele nasce no coração das pessoas. Jesus, ele começou o seu evangelho pregando. Capítulo 1, verso 14 de Marcos, nos diz que Jesus apareceu então pregando o evangelho do reino. E na sua pregação ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Muito bem, este reino, ele é espiritual, é o domínio de Deus nos corações dos homens. E esse domínio se dá no seu povo, o povo que foi resgatado pelo Rei do Reino, que é Jesus Cristo, o Messias, o Cristo. Ele, sendo Deus, se fez homem e se sacrificou por nós para nos redimir dos nossos pecados. Sendo assim, nós somos então o seu povo. E as parábolas então do reino que nós vamos estudar hoje vão mostrar características incríveis em relação a este reino. Esse reino ele não pode ser oculto, embora ele seja invisível, ele não pode ser escondido. Este reino é incontrolável. Este reino ele cresceu a partir de um início humilde, simples, lá na Palestina, no Oriente Médio, há 2000 anos atrás. Mas ele continua crescendo no coração dos homens ao longo da história. Vem comigo, vamos para Marcos capítulo 4, verso 25 em diante, e vamos ver então as parábolas do reino, o que Jesus nos ensina em relação ao reino. Marcos capítulo 4, eu falei o 25, mas é o verso 21 em diante. Então, abra sua Bíblia, eu vou colocar o texto aqui na tela e vamos ler juntos esse texto. Diz assim: e disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Verso 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Verso 30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de
todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos louvar ao Senhor pelo teu reino, porque o teu reino chegou entre nós. O Senhor trouxe a nós o teu reino e nós somos teus súditos, povo que foi comprado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a entender a palavra, a mensagem do reino, a tua palavra que chegou até nós. E ajuda-nos, por tua graça, a aplicarmos nas nossas vidas para a glória do Rei do Reino, nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, vamos ao texto. Muito bem, são 4 parábolas. A parábola da candeia, da medida, da semente à terra e do grão de mostarda. O verso 21 ao verso 23, a parábola da candeia. O verso 24 até o verso 25, a parábola da medida. O verso 26 até o verso 29, a parábola da semente à terra. E o verso 30 em diante, a parábola do grão de mostarda. Perceba que as 2 últimas parábolas, da semente à terra e do grão de mostarda, mencionam diretamente o reino de Deus. E as 2 primeiras, então, elas estão entre essas 2 que mencionam o reino de Deus e a parábola do semeador, a parábola que estudamos na semana passada, que também menciona o reino de Deus. Logo, então, essas 2 parábolas aqui, o verso 21 até o verso 25, então também tratam do reino de Deus, ok? Qual é a mensagem central dessas 4 parábolas? É a seguinte: o reino de Deus não pode ser escondido nem ignorado. Ele é incontrolável e seu crescimento é surpreendente. Vamos entender como essa mensagem está disposta aqui nessas 4 parábolas. Vamos começar pela primeira parábola, a parábola da candeia. A parábola da candeia indica que a mensagem do reino de Deus não pode ser escondida. Lembre-se do contexto. Diante da crescente popularidade de Jesus e o decorrente infortúnio que lhe era acarretado por conta disso, uma sugestão que talvez lhe era feita, talvez até mesmo pelos seus familiares, que, conforme vimos, diziam que ele estava louco e chegaram a tentar impedi-lo, era que ele deveria ser mais reservado, mais comedido. Não ensinar às multidões, ensinar mais reservadamente. Essa sugestão também é feita em nossos dias, não é mesmo? Aos cristãos genuínos é feita a sugestão, até mesmo por parte de outros cristãos, de que nós devemos ser mais comedidos em nosso testemunho do Evangelho. Afinal de contas, como se diz, entre aspas, a fé é questão privativa, apenas assunto de família. Bem, diante disso, é que Jesus então conta essa parábola. Assim como uma lâmpada não deve ser escondida, ao invés disso deve ser posta em lugar alto para que a tudo ilumine, o Evangelho não pode ser escondido. Ele ilumina as trevas e revela tudo o que está escondido, porque manifesta os pecados, as mais devastas intenções do coração humano, por mais escondidas que estejam nos recônditos de nossa alma. O Evangelho nos confronta e nos leva diante do trono de Deus. É por isso então que no verso 22 Jesus diz: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Bem, diante disso, e é muito legal como Marcos
ele capta esta mensagem e coloca junto aqui essas parábolas, porque a segunda parábola é a sequência da primeira. A segunda parábola a respeito da medida. A que se refere essa parábola? Bem, Jesus fala, perceba, de medida. Essa medida era um tipo de pá que era usada na antiga Palestina para medir produtos agrícolas como cereais, por exemplo. O que isso significa então? Bem, uma dica importante na interpretação das parábolas é prestar atenção no contexto em que a parábola está inserida. Jesus acabou de falar de que a mensagem do Evangelho revela o nosso próprio coração. Então, diante disso, qual é a nossa reação? A parábola da medida indica que a forma como as pessoas recebem a mensagem do reino, elas mesmas serão julgadas. Uma vez que o Evangelho então nos confronta e nos leva diante do trono de Deus, nós somos levados a uma reação. Essa reação diz respeito a nos curvar diante do soberano Deus e receber o perdão que ele nos oferece por meio do seu Filho, ou nos rebelar contra ele e o seu Filho. Então, aquele que tem fé, que recebe perdão de Deus, crendo no sacrifício de seu Filho Jesus, a este será acrescentado ainda mais graça e crescerá na fé. Exatamente por isso que Jesus, no verso 25, ele vai colocar: porque ao que tem, ser-lhe-á dado. Agora, perceba que ele continua aqui: ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, se para aqueles que têm fé, por meio da graça, será lhe acrescentado ainda mais, por outro lado, aquele que não crê, aquele que rejeita o Senhor Jesus Cristo, até mesmo aquilo que parecia fé, ou seja, a religiosidade, até mesmo isso lhe será tirado. Esse é o significado então da parábola da medida. Na sequência, Jesus então conta a terceira parábola, que é a parábola da semente. Ele continua então a falar sobre as características do reino. Lembre-se da mensagem central dessas 4 parábolas. O reino de Deus não pode ser escondido nem ignorado. Ele é incontrolável e seu crescimento é surpreendente. Bem, vamos ver agora então a parábola da semente. A parábola da semente que germina indica que o reino crescerá com sua dinâmica própria até o tempo do juízo vindouro, juízo escatológico. Perceba que o foco dessa parábola está na semente e no solo. A respeito do semeador, Jesus diz que este lança a semente na terra, mas fica alheio ao que acontece com a semente. O que Jesus está querendo dizer então com esta parábola? Perceba o seguinte: a semente em solo apropriado cresce por si mesma e dá o seu fruto até que o semeador faça a colheita. Assim é o reino de Deus. Ele cresce por si mesmo nos corações daquelas pessoas que Deus preparou. O reino de Deus não precisa de estratégia, irmãos. Recursos humanos, articulações humanas, metas humanas. Uma vez semeado em solo preparado pelo próprio Deus, ele cresce e dá muitos frutos. É incrível que o Evangelho cresce até mesmo em lugares de perseguição intensa, não é mesmo? Como aconteceu, por exemplo, nos primórdios do cristianismo. Sabemos por meio da história que tantos irmãos sofreram com o confisco de bens, prisão, tortura, assassinato, mas quando a perseguição terminou, preste muita atenção nisso, o que surgiu em meio aos escombros dos perseguidores que não mais existiam foi a vibrante Igreja do Rei Jesus. É assim que aconteceu em toda a história, inclusive a história recente com o comunismo russo, o nazismo alemão e também veremos com o atual comunismo chinês. A história humana ruma de acordo com o plano soberano de Deus. O reino de Deus inevitavelmente manifestará todo o seu resplendor na ocasião da segunda vinda de seu grande rei, o Senhor Jesus Cristo. A última parábola, então, a parábola do grão de mostarda.
explica que o reino de Deus tem um humilde começo, mas irá crescer até atingir proporções universais. Perceba o que é interessante, que Jesus, usando aqui de uma hipérbole, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas apesar disso, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, de tal maneira que em seus grandes ramos as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Bem, de fato, o Rei do Reino de Deus, Jesus Cristo, não nasceu em palácios reais. Jesus não era filho do imperador de Roma. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu em pobre país, subjugado pelo Império Romano, em uma das cidades mais pobres de Israel, em uma das famílias mais humildes, em um lugar dos mais pobres. Apesar disso, sua mensagem sacudiu o império da época e continua, depois de 2000 anos, a impactar as nações de nossa época. O reino de Deus não pode ser escondido nem ignorado. Ele é incontrolável e seu crescimento é surpreendente. Perceba ainda que Marcos ele fecha essas 4 parábolas com um comentário, verso 33 e 34. E ele fala que Jesus se dirigia à multidão por meio de parábolas, de acordo com o que podiam compreender. E tudo declarava, tudo explicava em particular aos seus discípulos. Como nós já vimos na semana passada, o propósito do ensino de Jesus por parábolas era mais profético do que pedagógico. Ainda que houvesse ainda um elemento pedagógico, como aponta aqui o comentário de Marcos, o propósito de Jesus ao contar parábolas era duplo. Lembre-se disso. Em primeiro lugar, manifestar o juízo de Deus para aqueles que rejeitavam o Cristo. E em segundo lugar, iluminar aqueles que nele criam. É por isso que Marcos faz questão de dizer que Jesus ensinava aos seus discípulos em particular. E nessas 4 parábolas, então, ele ensinou que o reino de Deus não pode ser escondido nem ignorado. Ele é incontrolável e seu crescimento é surpreendente. Vamos pensar em algumas coisas concernentes ao nosso relacionamento quanto a esta mensagem. Muito bem, irmãos. Que parábolas, não é mesmo? São parábolas curtas, mas de uma profundidade incrível. Eu gostaria de encorajá-lo agora a viver a partir da perspectiva do reino de Deus. Sim, uma vez que nós professamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, uma vez que nós confiamos unicamente nele e em seu sacrifício para a remissão dos nossos pecados, nós somos feitos cidadãos do reino de Deus. Ora, a partir então dessa perspectiva, pense nessas parábolas. Em primeiro lugar, a fé ela não pode ser privativa, apenas assunto de família, não é? Nós temos que pensar que uma vez que nós somos cristãos, não dá para esconder a mensagem do reino de Deus dentro de um baú do nosso coração, da nossa vida privada. Uma vez que somos de Cristo, cidadãos do reino, os nossos amigos, os nossos parentes, colegas de trabalho, colegas da universidade, da escola, não dá para eles tomarem um susto quando eles ficam sabendo que somos cristãos e eles pensam: nunca imaginei que fulano de tal fosse cristão. Não. A mensagem, ela permeia toda a nossa vida, toda a nossa forma de pensar e fala também. Uma outra coisa para a gente pensar a partir da perspectiva do reino. Talvez você viva em angústia, em aflição, porque você tem um parente, talvez um cônjuge, talvez o seu pai, a sua mãe, quem sabe um filho saiu de casa e você tem pregado, anunciado o evangelho para essas pessoas dia após dia, e dia após dia eles têm rejeitado a mensagem do evangelho.
Eu quero lembrá-lo a partir dessas parábolas que o poder de conversão não está em você, não está em nós, não é a nossa estratégia. Nós temos a tentação de, quando as pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho, a gente tem a tentação de pensar, puxa vida, talvez eu tenha falado alguma coisa errada, talvez eu tenha agido de maneira errada, talvez eu tenha usado a estratégia errada. Não. O poder está em Cristo. O poder é de Deus. É Ele que converte os corações, é Ele que prepara os corações, prepara as pessoas para receber o Evangelho. Então continue, eu quero encorajá-lo a continuar a testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aonde quer que você esteja, aonde quer que o Senhor tenha te colocado, e confiar os resultados ao Senhor, somente ao Senhor. Muito bem, essa semana a gente fica por aqui. Eu espero que os estudos estejam sendo úteis para você. Se você tem alguma dúvida, mande sua pergunta. Se possível, nós respondemos. Você pode fazer isso aqui no canal ou por meio do nosso grupo de WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo está o link lá para o nosso canal, o nosso grupo de WhatsApp, que você pode participar, compartilhar experiências e fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas, ok? Que Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir.